Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui na rodoviária de Curitiba, de onde nós vamos sair para ir para a cidade histórica da Lapa. É isso aí pessoal, até mais! Vamos lá! Então pessoal, chegamos aqui na cidade da Lapa. A viagem de Curitiba até aqui, de ônibus, levou mais ou menos 1h30. E nós vamos mostrar para vocês por que a Lapa foi tão importante para a história do país. Vamos lá? Aqui é a Avenida Munhoz da Rocha, a avenida principal aqui de Lapa. Então ela tem essa pista aqui no meio para caminhada e para ciclovia. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na Lapa, que fica a 64 quilômetros de Curitiba. Lapa é uma cidade histórica. Ela tem o maior conjunto arquitetônico preservado do estado do Paraná. Tem 258 construções históricas preservadas, tombadas pelo Patrimônio Nacional. Aqui na Lapa aconteceu um dos maiores eventos históricos, que foi o Cerco da Lapa, que impediram o avanço das tropas federalistas contrárias à proclamação da República. Vamos lá? Este é o monumento ao tropeiro, é um mosaico do artista Poti Lazarotto, recebe os visitantes na entrada da cidade. A peça em painel em azulejos ressalta a importância do tropeirismo para o desenvolvimento da região. A Lapa foi um ponto de passagem das tropas que transitavam na rota entre Viamão e Sorocaba, transportando animais, objetos, mercadorias. Este é o trevo de acesso ao município da Lapa, pela BR-476. Aqui na entrada tem um lago. Este é o Portal da Lapa. Ele foi criado para homenagear o aniversário de 250 anos da cidade. Então, pessoal, aqui é o Centro de Informações Turísticas. Então todas as informações para o turista também dão um encarte com o mapa da cidade, para você conhecer todos os pontos turísticos aqui de Lapa. Também eles exibem um vídeo de 10 minutos sobre a cidade. Ela tem mais de 150 anos. O primeiro registro dela foi em uma venda em 1868. Então ela é bem mais antiga que isso. O corredor dela ainda é original. Os batentes, as portas, as janelas e as telhas. As telhas foram feitas nas coxas dos escravos. A parte da frente foi construída em estilo pau a pique, como tem essa mostra aqui ao lado na parede. E essa primeira sala aqui ao lado direito foi o primeiro comércio de secos e molhados, onde os tropeiros vinham e faziam suas trocas de mercadorias. Devido à grande movimentação deles pela nossa cidade, mais tarde a casa foi ampliada e ficou sendo pousada. Então hoje em dia a parte da frente funciona o nosso artesanato local para venda e aos fundos a gente tem o Museu do Tropeiro, onde tem roupas e objetos que eles usavam naquela época. Por que casa vermelha? Por causa de uma planta chamada urucum que as escravas usavam para fazer a mistura, para fazer a limpeza no chão
e o que sobravam elas passavam nas paredes deixando vermelho. E também uma forma de homenagear os tropeiros, sendo que o lenço que eles usavam no pescoço também era vermelho. Então fiquem à vontade para fazer visitação, qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Obrigado. De nada. Obrigada. Então, pessoal, aqui tem toda a vestimenta, os materiais utilizados pelos tropeiros. Os utensílios que eles utilizavam para fazer os acampamentos. E a colher de pau, a ferradura, o estribo, o puxador de tora, a tesoura de tosa, os marcadores de gado, estribo com pé, os canivetes, afiador de faca, ferro de brasa e o sino. Os trajes foram criados, confeccionados e doados por Ney Souza em memória do seu avô lapiano, de saudosa memória tropeiro, Luiz Henrique de Souza, especialmente para o Museu do Tropeiro da Lapa. Esta é a Praça General Carneiro. Ela fica situada no centro histórico. No centro da praça encontra-se a escultura do General Carneiro, de autoria do artista paranaense João Turim. A Igreja Matriz de Santo Antônio foi construída em 1784. É prédio mais antigo da cidade. Possui uma beleza arquitetônica inigualável. Nela, durante o cerco, foram sepultados os coronéis Gomes Carneiro e Cândido Dulcídio. Hoje, o local recebe missas, novenas e dezenas de fiéis. Este é o Teatro São João, teatro mais antigo do Paraná. Ele foi inaugurado em 1876 como sede da Associação Literária Lapiana. Recebeu a visita da comitiva imperial em 1880 de Dom Pedro II. Durante as batalhas do Cerco da Lapa, serviu de enfermaria, onde foi bastante avariado. Hoje, utilizado como centro cultural e ponto de parada obrigatória para turistas. No Teatro São João, adquirimos o bilhete único de visitação aos museus, no valor de R$ 3. Aqui na época do Cerco da Lapa, funcionou como uma enfermaria. Então aqui tem um túnel que fazia ligação com a casa do lado, onde o médico passava de um lado para o outro para atender os feridos. Esse é o Museu Histórico, local que funcionou como quartel-general do Exército Pica-Pau durante o Cerco da Lapa, e ali faleceu o Coronel Gomes Carneiro em fevereiro de 1894. Hoje funciona como museu com acervo do Coronel e do Cerco da Lapa. Sejam bem-vindos à nossa cidade. O museu que aqui estamos é conhecido como Museu Histórico. Ele é uma casa construída na metade do século XIX pela família Pedro Fortunato Magalhães. Hoje ela se encontra na 5ª geração. Ela é uma casa alocada pelo município. A cena do quadro, ele retrata a morte dele. Então o General Carneiro estava em batalha
quando ele foi ferido, onde ele levou um tiro nas costas que perfurou o estômago e o fígado. Quando foi ferido, foi trazido para esta casa, colocado nessa marquesa aqui. Então essa marquesa serviu para ele como leito de morte. Após a sua morte, ele foi sepultado na igreja da praça. Lá ele ficou durante 50 anos. No cinquentenário do Cerco da Lapa foi construído o Panteão dos Heróis e os restos mortais de General Carneiro foram lá para o Panteão. Então hoje ele se encontra lá. O cobertor que está naquela vitrine é a original que cobriu o corpo dele quando ele estava aqui nessa marquesa. Mas como ele já é muito antigo, ele foi colocado na vitrine para preservação dele. Aqui ao lado nós temos a valise do médico que cuidava dos ferimentos dele, e a carabina e a espada que pertenceram ao General Carneiro. Essa tela foi feita pelo Teodoro de Bona, né? Ele é um artista paranaense. Essa cena aqui, esse quadro aqui dessa família, foi doado para nós em 2019 pela bisneta do Dr. João Cândido, que era quem cuidava dos ferimentos do General Carneiro. Então aqui está o Dr. João Cândido, sua esposa e a sua filha. Nessa redoma de vidro aqui, temos várias peças também, principalmente a amostra da terra do General Carneiro. Ele era de Cerro, Minas Gerais, né? Então ali tem a amostra da terra dele. O lenço de tentar estancar o sangramento quando ele foi ferido, o seu diário e várias outras peças também que pertenciam a ele. Aqui a cidade de Cerro, Minas Gerais. Temos a lápide que estava no túmulo dele quando ele estava na igreja. Então ela possui duas datas, uma o ano do falecimento, 1894, 10 anos após a sua morte ele recebeu as militares. E a parte central da bandeira, que ainda resta, que acompanhou o translado do corpo dele. O selo do cinquentenário do Cerco da Lapa, essa faixa também pertenceu ao General Carneiro. Nessa sala nós temos os uniformes que eram usados pelos republicanos. O original são só os paletós, calças não são originais. Aquela cena aqui no alto é a cena onde os maragatos estavam cercando a cidade da Lapa. Então lá no alto do monge, eles tinham uma visão privilegiada onde eles atacavam nossa cidade. A Lapa era apenas uma pequena vila. Então os maragatos fizeram vários focos, um deles foi dentro do cemitério. Então ali eles se alojaram dentro do cemitério, ficaram alguns dias lá dentro. O livro onde foi perfurado por projetos de bala no Cerco da Lapa, que parte do acampamento dos republicanos. Então, após a morte do General Carneiro, quem assumiu o comando foi o Coronel Lacerda, onde ele era um dos proprietários, onde hoje é a Casa Lacerda, onde ele ficou no comando durante 3 dias, onde eles decidiram se render. Então, houve a capitulação, a rendição da cidade da Lapa. Essa cena do quadro ele retrata a rendição que aconteceu na Casa Lacerda. O relógio carrilhão que estava naquela casa é daquela época e ele funciona até hoje ainda. E aqui espadas que eram usadas por eles também. O General Carneiro foi ferido, então hoje ela não existe, infelizmente, e não foi preservada na época. Os sacos simulam as trincheiras, como os soldados se protegiam, também protegiam suas casas. Lanças que eram usadas por eles. E aqui vocês podem ver quantos civis existiam que eles tinham levado para a batalha. Desde meninos de 10, 12 anos, eles eram levados para a batalha. Aí esse quadro aqui foi feito pelo J. Barros, desculpa. Ele tentou retratar a batalha deles no corpo a corpo. Então quando eles estavam próximos, eles usavam principalmente a espada. O manuseio dessas outras armas era mais difícil, então eles usavam principalmente a espada. Essa era a metralhadora mais potente que os republicanos tinham na época. São peças de 1950, da época que se usava tinteiro ainda. Então, nosso antigo fórum ele foi desativado, essas peças vieram para cá para que as pessoas conheçam como se fazia julgamentos, né? O nosso antigo fórum, aquele que a foto está em cima da mesa, então temos um fórum novo. O réu, ele não permanecia na mesma sala, ele ficava numa sala oposta. Também dos republicanos e aqui seus líderes. Então, quem comandava as tropas republicanas, Ernesto Gomes Carneiro, José Mintas, Cândido Cídio, eles eram braço direito de General Carneiro e os 3 morreram no Cerco da Lapa. Quem comandava as tropas dos Maragatos, Gomercindo Saraiva, é irmão de Aparício Saraiva, eles foram considerados traidores.
porque o pai dele antes era republicano e eles passaram a ser federalistas. Juca Tigre, ele foi considerado um degolador lá no Museu de Armas, tem uma foto ele degolando as pessoas. Aqui representando o nosso artesanato da cidade, então fica na Casa Vermelha, então lá temos o Museu do Tropeiro e Artesanato. Uma escultura feita pelo Lafayette Rocha também, e também uma pracinha em volta dela. Ela fica ali no calçadão, ao lado da Casa da Memória. E aqui fragmentos que foram encontrados em volta dela também. Hoje também ela é conhecida como o Beco do Quebra-Pote, porque antigamente muitas pessoas usavam aqueles potes de barro. Como ela ficava numa descidinha, acabavam derrubando o pote e quebravam o pote, por isso ela ficou conhecida como o Beco do Quebra-Pote. Okay. Desse lado aqui, nós temos a réplica da Carta de Seis Marias. É um documento de 1768, então ele é a certidão de nascimento da cidade da Lapa. A original se encontra na Casa da Memória. Aqui o Alto da Poça, aqui uma gravura do Debré, do início da cidade da Lapa. Se você olhar bem no centro, lá temos a Igreja Matriz, o início da cidade da Lapa. Aqui mais tarde a praça, ainda sem calçamento. Muito obrigada. Nada, não tem de quê. Esta é a Prefeitura Municipal da Lapa. Ela foi inaugurada em 1890 e foi a primeira escola estadual do Paraná. Os recursos foram doados por Dom Pedro II. Aqui fica o Museu da Moda. A casa aqui, né, a primeira importância dela é que ela pertenceu à família do Ney Amintas de Barros Braga, da Ney Braga. Ele foi nascido aqui, lapiano, morou até os 9 anos de idade, quando foi mandado para Curitiba estudar, e na vida adulta entrou para a carreira política. Então ele foi o primeiro prefeito eleito de Curitiba, por 2 vezes governador aqui do estado do Paraná, e encerrou sua carreira como presidente da Itaipu Nacional. Então ele foi, na época, um político muito importante aqui para o nosso estado. Há cerca de mais ou menos 2 anos, a casa passou por um restauro, daí para abrigar o Museu da Moda Ney Souza, com outro Ney. O Ney Souza é um estilista aqui paranaense também, nascido em Prudentópolis, formado em moda em Buenos Aires, na Argentina, e ele era carnavalesco, então ele participava dos carnavais do Rio de Janeiro, confeccionando alguns trajes, participando dos rituais. E aqui ele fez uma releitura dos trajes de época, tentando mostrar a evolução da moda ao longo dos anos. Então a gente começa com esse traje aqui que seria a partir de 1500, foi o descobrimento do Brasil. Os vermelhos ao lado são de 1600, remetem à época das realezas. Os verdes lá no canto de 1700 seriam do período da Revolução Francesa. Os azuis de 1800 seriam os trajes que Dom Pedro e seu esposo utilizavam na época. E a partir dali em 1900. Esses últimos 4 são originais da época. Então eles foram trajes realmente utilizados em bailes de gala, casamentos, festas de cada período, sendo o mais antigo o vestido branco datando de 1910. Os outros, como eu falei, são todas as releituras confecções do Ney Souza. No corredor ao lado, vocês vão encontrar alguns equipamentos como máquinas de costura, peças para passar roupa, alguns acessórios antigos. E na última sala lá atrás nós temos uma mostra de chapéus, leques e luvas que vão de 1910 a 1950. Todas as coleções da Então, pessoal, aqui é a Casa da Memória.
Então na fachada ali tem os cavalos alados. Então são 8 cavalos alados aqui na frente e um em cada lateral da casa. Casa da memória por quê? Porque na parte superior da casa, onde antigamente eram os quartos, nós temos um grande acervo de documentos. Esses documentos, eles são documentos textuais, são livros, revistas, jornais, né, e fotos. Entre eles a gente tem também a carta Sesmaria, né? Essa carta Sesmaria é uma carta que se refere à doação de terras, que foi a doação das terras da igreja para a construção da igreja matriz aqui na casa. A gente tem uma cópia dela aqui, né? Aqui nessa sala. E Casa dos Cavalinhos, que ela é muito conhecida na Lapa por esse nome, né? Por Casa dos Cavalinhos. Então, Casa dos Cavalinhos, por quê? No ano de 1878, né, tinha um jovem, Davi de Oliveira Santos, ele estava noivo de uma moça chamada Rosa Siqueira. Porém, o Davi ele não tinha condições de construir uma casa, né, para abrigar uma família naquela época, né? Então, o Davi ele tinha alguns compromissos para Curitiba e na noite anterior dele ir para Curitiba, ele acaba, né, tendo um sonho. Quando ele foi dormir, ele sonhou com 10 cavalos alados no céu, de onde ele via 8 em fila e 2 ele via escondido entre as nuvens, né, no céu azul. Então ele vai para Curitiba, naquela época pegava diligência, né, que chamava, eram 12 horas de viagem, né, coisa que agora faz em 1 hora, né. Então 12 horas de viagem. Chegando lá, ele resolve todos os seus afazeres e passa em frente a uma loteria imperial. E então ele sente vontade de comprar, né, tentar a sorte. E ele entra na loteria, lembra do sonho e pede um bilhete então com o número 10. E eis que ele ganha o prêmio máximo naquela época, 2 contos de réis, né? Ele resgata o prêmio, vem para a cidade da Lapa, compra os terrenos aqui em volta dessa casa e constrói a casa aqui, né? Ele acaba casando com a Rosa, moram aqui de 1888 até 1943. Mas por que a Casa dos Cavalinhos, né? Porque quando ele constrói a casa, ele encontra uma forma de homenagear, né, de agradecer esse sonho que ele teve, e ele pede para esculpir esses cavalinhos na fachada. Então, por isso que é a Casa dos Cavalinhos. Legal. Aqui nós temos a foto ali do seu Davi, da Dona Rosa, né? Eles já estão mais idosos ali na foto. E aqui ao lado também temos a foto do seu Pedro Mendes e da Dona Aurora de Siqueira. A casa, né? Como eu já falei, a réplica ali, né? A cópia da carta, Sesmaria. Naquela sala, é uma sala que ela foi montada dessa forma que ela está há pouco tempo. É uma sala em homenagem a um outro Davi Wiedemer, né? Ele foi advogado, ele foi professor de várias matérias, foi procurador-geral, então ele desenvolveu várias profissões, né? Foi vereador aqui na cidade e a prefeitura. São 2 registros de vendas, né, de escravo. A gente tem a Marcelina de 3 anos e a Catarina de 9 anos. E no corredor vocês vão ver que temos fotos antigas da cidade da Lapa, temos também quadros dos ministros lapeanos e temos também livros perfurados por projetos no Cerco da Lapa. E lá na sala dos fundos a gente tem alguns livros que eles foram da Associação Literária, né, da Lapa. Essa associação ela existe ainda na Lapa, né, ela foi se reorganizando durante o tempo, né, e foi também, digamos, a nossa primeira escola e nossa primeira biblioteca. Foram os primeiros livros que chegaram na cidade e também os alunos que estudavam e se formavam nesses livros acabavam ensinando outros jovens. Isso acontecia no teatro, então nós temos uma parte dos livros aqui e uma parte dos livros no teatro, né? O mais antigo ele data de 1770. A casa ela ainda é toda original, os móveis que estão aqui não pertenciam a nenhuma das famílias, né? Vieram para compor o museu. Ela é feita por fora de tijolo e por dentro é a taipa, né? E a soalha também toda original ainda.
Aqui fica o Panteão Lanches, onde provamos a deliciosa coxinha de farofa e fomos atendidos pela simpática senhora Izzy. Esta é a famosa coxinha de farofa. É uma massa de pastel recheada com farofa de frango em formato de coxinha. Surgiu em uma festa de São Benedito, quando acabou o recheio de pastel e o frango, sobrando apenas a massa e a farofa. A junção dos ingredientes deu certo e faz sucesso até hoje. E é uma delícia.